Oi, gente. Quase boa madrugada. Aqui é o Dr. William de novo. Colofé, Mucuyu, Saravá, boa noite. Minha cara inchada de cansaço, mas quem é pai tem que dar atenção, né? Ela estava agitadinha, e aí eu parei um pouquinho para poder dar atenção para ela. E aí eu peguei a Lilith na mão e eu lembrei daquele assunto tão famoso do tal pai Oxumaré do cemitério, entendeu? E eu vi que muita gente se incomodou, muita gente se sentiu menosprezado segundo as suas tradições. Mas você sabe o que incomoda mais, dentre todos aqueles que ficaram incomodados com a questão do pai Oxumaré do cemitério? É a questão da pausa estratégica, que é aquela, não sei se pode se chamar ela orixá, o babá de Umbanda, me corrijam, Colofé e Marcelo, me corrijam se eu estiver errado na nomenclatura dos cargos. A minha bebê, como tá agitada hoje. Ela é curiosa pra caramba. Então, voltando, Colofé e Fabiano, o incômodo geral da questão do pai Oxumaré do cemitério foi pela seguinte questão. Todos que se incomodaram não foi referente à tradição, porque o que aquela mulher falou não muda a minha tradição. Não muda sequer a tradição da Umbanda tradicional mesmo. Ela só fez uma pausa estratégica e resolveu defender o que ela acredita. É muito normal. Quem de nós já não viveu desde a infância as acusações de você é feio, você é bonito, você é gordo, você é magro, você é desorganizado, você é feio, Colofé, Pai Cleito, Colofé, Mel. E todos nós tivemos uma série, Colofé Dias, uma série de sentimentos e emoções, na verdade, vamos tratar tudo como emoção, que foram incluídos na nossa vida. Então, quando eu vejo, Colofé Rosana, quando eu vejo uma pessoa falar que ela vira com 14 orixás e que o pai Oxumaré do cemitério dela é essa qualidade, Colofé com o padre Alexandre, Colofé Rosana, na grande verdade, ela só está fazendo um tratamento de autoestima. A autoestima dela é tão elevada que dá a ela a fragmentação para que ela possa reconhecer essa qualidade de Oxumaré, que ela se incorpora, que ela pega e tem na sua liturgia de culto. Porém, o que muitos talvez se incomodaram, ou que alguns vão se incomodar, ou que outros não se incomodam, está na questão da pausa que essa mulher fez, Colofé Márcia, para poder entender e defender e buscar, através dos ataques e concordâncias, demonstrar a fé que ela tem e demonstrar o que ela acumulou durante a vida dela, né? Ninguém sabe do histórico dessa mulher, o que ela teve que fazer para se sentir merecedora, ou o que dentro do coração dela ela teve que buscar para ela poder entender o Colofé Roger, o que ela teve que buscar para ela poder entender o merecimento dela de incorporar o pai Oxumaré do cemitério, a energia que trabalha nela. Em certos fatores, gente, a gente tem que parar somente de exigir. Colofé, Marquinhos, o ser humano está com um defeito muito grandioso de exigência. Porque eu resolvi, eu balanço o celular porque eu tô com a Lilith ela se mexe demais quando ela tá irritadinha. Ela tá, às vezes, fala oi pra todo mundo, fala oi! Quando ela tá agitada, eu costumo pegar ela no colo. Colofé, Wagner. Por que eu resolvi falar dessa história do pau meio do cemitério? Porque isso além de ter virado uma polêmica, teve uma série de pessoas que criticaram. E como eu falei, a gente está se tornando extremamente exigente. Exigente até no aspecto que as outras pessoas falam. Eu não respeito o que o outro sente, eu não respeito o que o outro vê, e eu não respeito o que o outro pensa. De certa forma, eu só estou construindo para mim a mesma coisa que os nossos pais e mães e outras pessoas construíram para a maioria dos jovens e adolescentes que estão hoje passando por frustração. Por que eu falo disso? Eu recebi algumas críticas, eu acho extremamente interessantes, referente ao meu vídeo da autossabotagem. Porém, quando eu falei da autossabotagem, eu falei extremamente do sabotador que não consegue se libertar do período e da fase de Peter Pan e não consegue assumir para si as suas responsabilidades adultas. E aí uma opção de gente me falando, você não está respeitando os depressivos, os melancólicos. E aí me chamou muita atenção, Colofé Luiz, que todo mundo falou muito de depressão. Mas a depressão ela está construída sobre essas acusações emocionais que um dia foram feitas para a gente.
Como, por exemplo, sua mãe, quando você é pequeno, ela fala: para de pedir dinheiro, coisa feia pedir dinheiro. Então, quando eu chego na minha vida no fator de ganhar dinheiro, eu tenho aquela mensagem que me foi dita e me foi embutida que é feio ganhar dinheiro. Às vezes eu sou uma criança mais gordinha, eu vejo sou um exemplo disso. Eu venho da família culinarista, meu pai é culinarista, minha mãe é culinarista, toda a minha família é culinarista. Então, quando a mãe da gente fala: nossa, para de comer, comeu 3, 4 pedaços. Quando eu me vejo na situação de poder ser satisfeito como eu sou, de dividir o alimento com outro e talvez de cozinhar para outro, eu me vejo num bloqueio. Isso sim, para quem fez a crítica da autossabotagem, é autossabotagem por depressão. Quando alguém diz: nossa, é feio que você seja extremamente vaidoso, é feio que você seja extremamente bonito, você quando cresce e na chance de você ser cortejado ou ser amado, você também vai se auto-sabotar. Então, gente, eu estou falando e virando o celular, porque olha isso daqui. Não sossega. A autossabotagem é ancorada nos sistemas de depressão, ela faz com que a pessoa que tem inúmeras qualidades não seja merecedor. E ser merecedor, gente, já é uma outra questão. Somente quem se faz merecedor é o dono da sua própria vida. Uma vez eu falei, já numa outra live, que a definição da antropologia referente ao homem, ao ser, à pessoa, é que ser pessoa é aquele que possui a habilidade total e posse da sua pessoa. Eu me possuo, eu me tenho, eu sei quem eu sei das minhas capacidades, limites e deveres. Portanto, a resposta aos que me criticaram referente ao vídeo da sabotagem. Quando eu falei da sabotagem, eu falei da autossabotagem a nível de liberdade. Vou ter que fazer uma manobra aqui, porque a Lili está querendo dormir. Da sabotagem feita dentro do aspecto da libertação da fase juvenil para a fase adulta. E quando a gente fala da questão da depressão, a sabotagem da depressão são todas as mensagens que organicamente foram acumuladas no nosso interior, no nosso organismo. Entendeu? Então, de certa forma, quem me criticou, gostei da crítica, porque me fez pensar, me fez estudar e me fez trazer para vocês essa nova informação. E por que eu resolvi escolher esse horário e com o tema do Pai Exu Maria do Cemitério? Quando a gente determina a palavra ser merecedor, uma das maiores dores que o depressivo tem... Quem é pai de menina sabe que eu estou sofrendo aqui agora, elas são agitadas. Quando eu falo da questão de ser merecedor, a gente fala da questão de depois de você ter feito toda a análise da sua vida, a sua autoinvestigação, entendeu? Quem de nós que não vai achar no passado essas informações um dia embutidas dentro do nosso corpo? Porém, todos os dias nós levantamos e temos que enfrentar uma série de pessoas que se colocam a destruir o que o outro faz. A minha dificuldade de acompanhar o ritmo do outro faz com que eu sarcasticamente destrua tudo que me incomoda. O espelhamento do outro para a minha pessoa me faz mal. O porquê que eu peguei a Lilith? A cobra, em muitas liturgias, ela é utilizada na Bíblia como o ser da falsidade, da maldade, em algumas religiões como o ser da eternidade, da transformação, o ser da peçonha, da duplicidade de rosto ou de personalidade. Porém, a cobra, dentro da medicina, ela é o símbolo do caduceu, ela é o símbolo da sabedoria, porque ela conhece por dentro e por fora. E quanto de nós que estão agora e que talvez vão virar a noite acordado, porque vão virar a noite com a seguinte dor, porque para quem me criticou, vai o recado. A depressão é um estado profundo de mergulho inerte e letárgico dentro de um sistema tão profundo de tristeza que você às vezes não consegue dormir. Você fica afoito, com taquicardia, com ataques de ansiedade, sem tranquilidade, com medos, fobias, claustrofobias, porque você se vê sem a resposta do amanhã. Você não sabe o que você vai ser amanhã, você não sabe o que você vai ser daqui a 1 hora. E a depressão ela é um fator orgânico, não há controle. Se a gente não controla suar, ter calor, ir ao banheiro, fazer pipi, fazer popô, fome, sede, você pode prorrogar aquilo.
procrastinar aquela situação para frente, mas você não pode evitar. Então, a primeira questão é entender que a depressão ela é orgânica. Então, olha isso, gente, que barato. Eu vou falando com vocês olhando para ela. Dentro dessa questão, todos os dias a gente vai encontrar inúmeras pessoas que acordam com a intenção realmente de transferirem suas frustrações para o nosso corpo, entendeu? Por isso que você não precisa, entendeu? Questionar ao depressivo a resistência dele. Uma das piores coisas que nós podemos fazer com o depressivo, porque quando ele está quietinho no canto dele, gente, ele está contendo a ansiedade, ele está contendo o medo, a fobia. Então a pior coisa que você pode fazer é falar, vai lá, levanta, vambora, toma banho, fica bonito, se arruma. Porque um dos medos depressivos é estar em meio a outras pessoas e ali ter uma crise. E ali ele demonstrar o descontrole, ali ele demonstrar o medo, ele demonstrar a vulnerabilidade dele, a dificuldade que ele tem de reagir. Por isso, essa live é totalmente hoje as pessoas que sofrem de depressão orgânica e que tem essa questão do não merecimento. Usando a história do pai Maria do cemitério e usando a Lilith, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente tem que ser como a serpente, ser conhecedor do ambiente externo e interno. Externamente, quem eu sou são o que as pessoas me veem e acham de mim. Internamente, sou o que sou. Sou o que faço, sou o que serei e sou o que eu irei executar. Por isso, gente, que é muito importante a gente fazer uma investigação diária e a gente começar a se olhar sobre um ponto de vista de visão misericordiosa. E entender que se eu sou um ser autoprogramado, tudo que eu sou, tudo que eu estou falando aqui agora, já foi programado há um tempinho atrás. Eu não resolvi falar isso agora, isso já está sendo construído na minha mente já há um tempinho. Deixa eu só me arrumar aqui de novo. Opa! Espera só um instantinho, gente. Então, eu estava falando. É interessante que você se enxergue no aspecto interno da pessoa que você pode ser e de que você pode acontecer. Então, fica uma mensagem, acho que tem depressão, que é uma mensagem muito clara. Você tem que ser merecedor. Você tem que ter a coragem, entendeu? De que essa mulher, a coragem dessa mulher que falou do pai Maria do cemitério, de defender a sua tese e de defender primordialmente suas qualidades. Porque essa mulher não defendeu o pai Maria do cemitério só porque ela queria aparecer, ou porque ela queria likes ou views no canal dela do YouTube, ou ela buscava monetização pelo canal dela. Ela simplesmente resolveu que ela iria falar aquilo porque ela acreditou, isso vem de dentro dela. A sensação e a emoção que ela tem fazem com que ela tenha sua incorporação. A mim pouco importa se ela está danificando uma visão ou não, porque o julgo tem que ficar para ela, é o julgo da fé dela, entendeu? Então, de certa forma, você tem que ter a coragem que essa mulher teve, parar de ter a sua visão de acordo com a visão do que os outros têm da sua vida. E, primordialmente, tendo coragem de reconhecer as suas fragilidades. Agora eu estou amarrado, que a gente amarrou minhas duas mãos. Você tem que parar de sofrer, parar de se exigir. Você tem que ter uma resposta de valores na devida quantidade do que você possa carregar, do que você possa ser, entendeu? Faça um tratamento diário, gente, um tratamento diário onde você diga a você todos os dias que você é necessário, que você é ímpar e que você é único. Então, eu gosto de falar e me justificar. Como eu recebi a crítica da questão da autossabotagem, e talvez alguns que se sentiram incomodados com o que eu falei foram pessoas que realmente precisavam ouvir a mensagem. E que não são pessoas depressivas, mas que, infelizmente, vestiram a tão famosa carapuça. Então, hoje é uma live descontraída, entendeu? Que é destinada a essas pessoas que vão virar a noite aí com sofrimento, imaginando o que elas vão fazer amanhã para poder reagir. Deixa eu me arrumar isso aqui, gente. Amarrado as duas mãos pela cobra. Lilith, peraí, filha. Eu errei, tem que misturar babá com a câmera e com a live e com o bebê. Então, gente, você tem que ser merecedor. Você que sofre de depressão, você tem que partir do princípio do ponto inicial,
entendeu? Você tem que colocar de lado todas as suas negatividades e você tem que assumir as positividades, mas assuma as positividades numa balança que você possa suportar e aguentar. Prove que você não tem defeitos, prove que você não tem qualidades, mas prove para você mesmo que você somente está passando por um período que há uma necessidade de reconhecimento do seu auto-merecimento a tudo. Desenvolva uma autoestima gigantesca, desenvolva uma leitura minuciosa das suas qualidades, capacidades e de tudo que, com o estado da depressão, você possa estar deixando de fazer, não somente para você, mas para o mundo. Eu acho que uma das principais curas da depressão é respeitar o silêncio do depressivo e entender, de certa forma, que ele está num período de pausa, uma pausa necessária, uma pausa que a gente tem que respeitar, uma pausa de sobrecarga, porque é uma sobrecarga de sentimentos negativos, é uma sobrecarga de sentimentos de sofrimento. Muitos acham frescura o não tomar banho, o não se embelezar, o não ir à rua, o não conversar, está tudo ligado ao posicionamento de não encorajamento, de não crença. Então, você tem que ser forte, você tem que alimentar as suas esperanças, você tem que entender que a vida que você tem, está na sua frente, era somente uma, e somente você vai poder vivê-la. Não adianta ter o julgamento do A, do B, do C, do D, porque de certa forma esses julgamentos não vão ajudar você a sair desse estado de depressão, de letargia. E por que eu resolvi trazer a Lilith para cá? A Lilith, ela me fez essa inspiração em lembrar do Pai Chevalier do Cemitério, e ela também é um dos bichinhos mais inteligentes que eu tive na minha vida. A Lilith deixa de comer se o clima vai mudar. A Lilith, ela deixa de se movimentar, de gastar energia, se ela vai demorar mais para comer, se ela não fez as necessidadezinhas dela ainda. Por quê? Ela estuda o seu habitat, o seu ambiente, ela estuda tudo que possa acontecer. Então, como uma serpente, levando ela para o símbolo do conhecimento, como o caduceu, daquilo que conhece por dentro e por fora, por cima e por baixo, para aqueles que sofrem de depressão, uma das maiores visões que é entender todo o tempo que você vai levar para essa cura e que você respeite o seu tempo. Você não deve satisfações a ninguém, afinal você é seu único condutor, entendeu? Você tem que se conceder o tempo de uma tal forma que ele seja positivo, entendeu? Não crie expectativas para a visão dos outros, não crie melhoria para os outros. Dentro da sabotagem, com a dificuldade de mudança de idade, o sabotador é um impostor. Mas dentro da depressão, o estágio de depressão orgânico, o depressivo, ele é um falido. A sensação de falência iminente, ela é diária a todo momento. Eu falo disso dando como testemunho, eu tive claustrofobia há um tempo atrás. E até a questão da incorporação para a gente que tem claustrofobia é complicado, porque você está dentro de um ambiente fechado. A Lilith, inclusive, foi um dos motivos que me ajudaram a sair da claustrofobia. Por quê? Pegaram uma cobra, sei que é uma corn snake, ela é sensível, não tem dente, vai me matar, não tem veneno, mas era o inesperado, era entender que eu deveria vencer uma barreira, entendeu? E usar esse pensamento de dualidade da serpente e de ser tão sagrado e tão adaptável que mesmo assim, quando se fere, se coloca quietinha para trocar a casquinha dela, trocar o couro. Então, gente, dentro das demandas que nós temos dentro do caminho da depressão, uma das mais importantes expectativas é o respeito. É você, como amigo de um depressivo, não ficar lembrando a ele que ele está sendo incapaz de não fazer aquilo ou aquilo, que ele não desenha, não pinta, não cola, não borda, não costura, mas pelo contrário, diga ao depressivo frases que não levem ele a entender que ele está sendo incapaz, mas que ele possa entender que ele tem uma importância. Ele tem uma importância para aquela sociedade. Em geral, metade dos que estão depressivos, que não foram por mensagens subliminadas de veto, entendeu? Como você é feio, você é gordo, você é obrigado a fazer aquilo. A maioria dos depressivos, eles estão nesse estado porque o start, o gatilho foi a necessidade de comprovar valores.
A quem nós temos que comprovar valores? O porquê de comprovar esses valores? E dentro da comprovação de valores a gente tem a questão da arrogância. Então tudo torna-se muito fácil quando você está neutro a tudo isso. Então, mais uma vez, aos que me criticaram referente à live da sabotagem, muito obrigado, porque a crítica de vocês fez eu me interessar por falar da sabotagem na questão da dificuldade de sair do estado da inércia da depressão, que é o meu próximo assunto a ser tratado aí. Mas por hoje, a minha mensagem, até para a gente finalizar, porque o meu horário de babá já está quase acabando aqui com a Lilith, que eu acho que ela já está ficando com sono já, porque eu já estou morrendo de sono, é que você, ou que tem a depressão, que carrega, ou você que conhece algum amigo que está em depressão, ou você que sabe de alguém que se encontra no estado de depressão, você possa olhar nos olhos dele e dizer: seja merecedor. Seja merecedor de você, seja merecedor da vida que você tem, porque a vida que você tem somente é uma e ninguém vai poder viver por você, aliás. Diga àquela pessoa que enfrenta depressão que ele não tem necessidade de provar a ninguém, nem a ele, nem a outro, suas capacidades, mas que, ao contrário, ele de vez em quando pare para dar uma pensadinha como que os dons dele não executados estão fazendo falta na face da terra. Diga a ele que ele tem a perspectiva de ter um bom amor, mas seja um amor único, adequado à forma dele pensar. Diga ao depressivo que ele tem a possibilidade de ser feliz, mas de acordo com a quantidade da sua felicidade. Diga ao depressivo que ele não tem que provar nada a ninguém, porque ele já se prova diariamente na sua capacidade de espera. O depressivo, ele pode estar letárgico, vagaroso, triste, afundado numa tristeza profunda, porém, ele é uma das pessoas mais competentes e mais resistentes. Porque se ele ainda está depressivo e não foi para um outro fator de finalização, automaticamente ele é um resistente, um vencedor. Diga a ele que ele tem que fazer um tratamento diário de felicidade e reconhecimento. Diga ao depressivo que até mesmo a depressão dele só comprova para poder fazer valer a experiência que ele tem de resistência. Ninguém carrega um fardo que não seja merecedor ou ninguém carrega um fardo que não possa cumprir. Mesmo sendo um fardo orgânico, um fardo químico, entendeu? Então, prove que você pode ser feliz dentro da sua autoestima. Seja livre, almeje liberdade, respire, ande. Não se dê a chance de cumprir amarras. Não se dê a chance de cumprir obrigatoriedades que não são suas. Não seja o que o outro espera de você. Porque quando você vai ser o que o outro espera de você, você vai somente alimentar o teu estado depressivo, porque você tem que cumprir dois papéis. Então, fica aí a minha forma de pensar dentro daqueles que se incomodaram com o que eu falei, mas eu digo a todos aqueles que se incomodaram, minimamente sejam como aquela Elorixá do Pai Oxumaré do cemitério. Ela colocou crença, ela colocou respeito, coragem e, primordialmente, energia de vitória, porque ela não se incomodou com o que ninguém falou, ela levou à frente o que ela pensa, ela defendeu certo ou erroneamente, somente o interior dela vai saber se ela vai ser castigada ou não. Se ela fez por visibilidade, se ela fez para adquirir likes, se ela fez para adquirir algum tipo de vantagem, também da mesma forma pertence a ela. Se ela se sabotou se expondo, também o resultado pertence a ela. Da mesma forma, eu digo a você que carrega depressão, seja o seu melhor amigo, seja a visão de esperança que você precisa para chegar a algum lugar, seja primordialmente o grande enxergador das expectativas que você vai viver. Pense, atue, resista. Eu não vou dizer se teste, porque você já se testa o dia inteiro, até porque eu não sou o seu médico, eu não sou seu terapeuta, eu não sou um bloqueador neural, eu não sou um neurobloqueador, nenhum medicamento para você. O mínimo que eu posso ser é uma fagulha de esperança e dividir com você que tem depressão ou que está entrando em depressão, que um dos maiores motivos que vai te manter nessa depressão é a tristeza por não entender
suas capacidades. Porém, não se apresse. Se a sua vontade é estar sentado e calmamente refletir e respirar, respire, destrave sua musculatura, destrave a sua mente. Pense no nada, para que quando você voltar à sua atividade, para quando você voltar a viver, você possa ser primordialmente o seu tudo. É uma mensagem de carinho e elegância, porque alguns disseram que eu fui deselegante com a live da sabotagem. Porém, existe um filósofo que eu não sei qual é o nome, mas ele diz uma frase muito interessante. Quando a sua palavra ocasionar incômodo em algum ambiente, num gueto, num grupo de pessoas, não é questão que você está sendo incoerente. É sinal que a sua forma de pensar é necessária para aquele ambiente. E a minha grande vontade dentro dessas lives para o povo do candomblé é tratar da liturgia diária, tratar do dia a dia do candomblé, mas não com essas frescuras de marmota, de acusar, de falar, de fazer, porque já é tão difícil você manter uma casa e aprender diariamente, se manter no vínculo do aprendizado diariamente para não errar. Errar entre aspas, sobre a minha visão, a minha perspectiva de visão. Entendeu? Não enganar, não subornar, não tirar, não mentir, não destruir, não dar ao outro que eu não gostaria para mim. Então, quando esse filósofo falava, quando a sua voz incomoda um ambiente, é sinal que a sua voz tem que estar ali. Quando você é capaz de provocar incômodo, é sinal que o lado negativo ou aquilo que está sujo ou demasiado naquela vida, você vai acabar se tornando uma esponja. É engraçado, eu comecei a falar do banho ontem, e no período do banho você se coloca a pensar no seu dia. Pensar, nossa, eu fiz o bem, fiz o mal, eu fui bom, fui ruim, eu fui preguiçoso, o dia não rendeu. Mas você também está fazendo uma terapia de higiene. Porque algumas crianças não dão atenção a limpar a orelha, limpar o dedinho, limpar o olho, arremelo, o narizinho. Não é que eles não sejam higiênicos ou sejam porcos. É que eles não têm a noção da quantidade de sentimentos que ele tem que esvaziar. Então, fica essa minha dica a todos vocês. Eu não pretendo fazer lives curtas. Eu não pretendo falar assuntinhos. Eu não pretendo também ser Deus nem doutor. E nem pretendo que ninguém me adore ou que ninguém assine embaixo do que eu falo. O que eu falo é a minha forma de pensar, a minha forma de agir e é um ponto de contribuição que eu posso estar fazendo para com os meus irmãos de religião. Eu tenho na minha casa pessoas que têm depressão. E eu já errei com essas pessoas, porque quando eu não estudava os assuntos, não procurava me informar, eu estava no meu estado letárgico de autoridade, de poder, de tradicionalidade, entendeu? Lembrando que o candomblé de Quilombo é lá atrás, e nós evoluímos, estudamos. Eu já errei muito com essas pessoas, almejando que elas melhorassem, que elas se autocobrassem, e eu só dei a essas pessoas uma perspectiva de desespero, para que elas pudessem se desesperar pela pressa de me agradarem, porque o depressivo na gratidão, o sistema dele de gratidão é tão poderoso que ele tem que ser grato àquele que está ajudando, está esperando. Bem como o depressivo, ele se encontra num estado de cobrança diária, porque ele sabe, no interno dele, que muito do que ele não vem fazendo faz com que ele tenha as funções feitas por outra pessoa. Então ele já se sente incapaz, fraco, desmedido e devedor. Por isso que deixar o depressivo no canto dele, sem forçá-lo a uma barra, sem dizer a ele que ele tem que resistir, acordar, cortar o cabelo, fazer a barba, é o ponto de mais maturidade que a gente pode alcançar. A pressa é muito imatura. Agora, eu não preciso dizer ao depressivo, vamos cortar o cabelo que você está feio? Não, eu posso falar com ele, você poderia me acompanhar no barbeiro? E estando lá no barbeiro, no cabeleireiro, desde que seja um ambiente tranquilo, que não exponha muito barulho, muita coisa, você começa a falar, nossa, você vê aquele corte que interessante, nosso seu rosto responde essa simetria, você não quer cortar o cabelo dessa forma? Porque, gente, o depressivo, ele sempre está deixando para depois o que fazer. A depressão, ela se instala na vida de uma pessoa, que é um último conhecimento, em fases de grandes mudanças, tristezas, mães que almejam que seus filhos sejam algumas coisas que não vão ser,
filhos que esperam de pais e mães o reconhecimento das críticas um dia feitas na infância, entendeu? Então as grandes mudanças é o que são o start, o gatilho da depressão. Responsabilidades, em sua maioria, homens e mulheres que tiveram filhos e que os filhos hoje têm uma boa qualidade de vida, que esse homem e essa mulher, Colofé, pai Emerson, esse homem e essa mulher trabalha para dar a esse filho uma boa condição de vida. Porém, internamente ele se penaliza, porque quando jovem ele não teve aquela condição. Então a depressão, gente, ela é um universo pleno, gigantesco, extremamente difícil de entender. Então, no pouquinho que dá para a gente entender, minimamente a mensagem que a gente pode dizer ao depressivo é: seja merecedor, abrace sua vida e entenda que essa vida pode ser feliz, volumosa, próspera, alegre. E entenda seu volume como pessoa com depressão e entenda a falta que você faz na face da terra. Entenda que você poderia ser um bom profissional, um bom professor, um bom pai, um bom irmão, um bom religioso, enfim, a todos aqueles que sofrem de depressão. Não se apressem, não se cobrem, não se deixem ser cobrados, porém entendam e tomem como gatilho de cura o seguinte pensamento: o que você está deixando de fazer que faz falta ao mundo? Eu sei que você está em depressão, que a sua dor é profunda, que seu estado de tristeza e melancolia é gigantesco, que você vai acumulando coisas, sentimentos, pensamentos. Porém, lembre-se que você faz falta e que cada coisinha que você deixar de fazer, na verdade, não comprova a sua incapacidade. Simplesmente tira do mundo a sorte dos volumes emocionais e de experiências que você poderia trazer. Gente, vou deixar um beijão para vocês, que nós possamos ter a coragem daquela senhora que assumiu o pai Oxumaria do cemitério, porque ela não tem que ser igual a ninguém, ela não tem que seguir parâmetros, ela não está embaixo de um fator capitalista, porque quando eu bato muito em cima de tradições e deveres, eu volto ao sistema capital. E ser capitalista é estar embaixo do capital financeiro e embaixo da capital que nos manda. Então nós somos religiosos, mas não somos como Paulo de Tarso, que nomeou lá alguns religiosos como políticos. E, de uma certa forma, quando eu quero usar da religião ou da política para dominar alguém, eu somente mostro o meu fator de fraqueza. Seja descomprometido com a necessidade de ordenar ao outro. Seja descomprometido com a necessidade que o outro seja o que você é. Afinal, a gente não foi feito um mundo de robôs pré-programados. Nós somos pré-programados quanto ao organismo, mas nós não somos iguais. Por isso eu digo a você que tem depressão: seja único, seja o que você é, viva seu luto, mas viva o seu luto não somente pela sua letargia, viva o luto da sua depressão. Esse período é somente uma pausa que o seu corpo está tendo para reconhecer cobranças e reconhecer necessidades de sentimentos que você não viveu, ou que talvez você seja tão volumoso que não saiba viver. Mas, contudo, sempre pense na possibilidade de todo o volume que você tem, que pode ser utilizado ao outro e para o outro. Mas pense nisso sem cobrança. Se você não pôde dar o braço ao seu amigo que precisa, não se culpe porque você está depressivo. Afinal, é seu direito, é seu organismo. Um grande beijo, um colofé, um mucuyu, um saravá, um aurê. Eu espero que essa mensagem possa ser um colo ou um sussurro delicado ao coração daqueles que vão virar a noite acordados, que vão estar velando pela sua vida, com medo de acordar amanhã e não saber como a coisa vai acontecer e como vai ser. Essa é a grande dor do depressivo, é viver na projeção do que ele poderia viver, mas a tristeza o faz se sentir tão incapaz que ele perde até o direito de vida. Vai lá para ele te dar um beijo de tchau para todo mundo, dá um beijo de tchau para todo mundo, entendeu? Que você era uma minhoca, agora você já virou quase uma jararaca, urutu cruzeiro, entendeu? E vou tentar colocar ela para dormir, ela tá mais calminha, ó, tá mais vagarosa. E eu espero que nessa loucura toda de fala vocês possam receber do grande pai Oxumaré ou do pai Bessem, pai Angorô, a possibilidade da transformação, da transmutação, da alegria
e que quando feridos, vocês possam rasgar o couro de vocês e tranquilamente refazer o couro e voltar para a batalha. Um grande beijo a todos, meu Colofé, meu Mucuyu, meu Saravá, meu Aurê, e até um próximo capítulo dessa história chamada Vida e Conversa. Beijo, 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 beijo.